Prezados irmãos e irmãs, durante a Quaresma, a Igreja nos propõe os exercícios espirituais. Aqueles que na quarta-feira de cinzas, a Igreja já nos apontava para que pudéssemos exercitá-los: a oração, o jejum, a caridade. Então vejam bem, hoje a liturgia, as leituras falam da oração, da importância da oração. Então o tempo da Quaresma é um tempo privilegiado para a gente exercitar a vida de oração. Sim, exercitar, porque a vida da intimidade com Deus, ela deve ser trabalhada. A vida da intimidade com Deus é um exercício que devemos fazer e que exige de nós. Sermos íntimos de Deus exige esforço. Esforço. Sim, uma vida de oração exige esforço. Lembram da montanha? Quando Moisés sobe a montanha, quando Elias também sobe a montanha, porque a montanha é esse lugar do encontro com Deus. Então a oração é esse encontro com Deus. Só que, para falar com Deus, Moisés teve que subir a montanha. Para falar com Deus, Elias teve que subir a montanha. E para subir a montanha exige o quê? Esforço. E não pode levar muitos excessos também não, viu? Se alguém vai subir uma montanha, não sei se tem alguém aqui que gosta de fazer escalar, né, montanha, não sei o quê. Se alguém vai subir a montanha, tem que levar o quê? O necessário. Os excessos tem que deixar para trás, porque exige um esforço para subir, para chegar. Então a oração é esse encontro entre o homem e Deus, entre nós e Deus, onde o homem sobe a montanha e Deus desce. Olha que bonito, esse duplo esforço, digamos assim, não é? Um Deus que desce, mas o homem também tem que subir. Está vendo? Deus é bom, Ele quer falar conosco, e Ele vem. Só que Ele espera também que nós façamos um esforço, que nos dediquemos à vida de oração, para ter esse encontro, para ter esse diálogo com Deus. Então, a oração, meus irmãos, esta relação de intimidade com Deus. Na oração nos tornamos íntimos de Deus. E quando você é íntimo de uma pessoa, você a conhece. E ela também te conhece. Então, a oração é esse diálogo de amor entre pessoas que se amam. Pessoas que se amam se encontram e dialogam. Deus é pessoa? É, né? 3 pessoas da Santíssima Trindade. O Pai é pessoa, Jesus é pessoa, o Espírito Santo é pessoa. 3 pessoas, um só Deus. 3 pessoas, um só Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são fechadinhos em si, entendeu? Não, eles se abrem, para quê? Para nos acolher. E Ele nos acolhe, então, acolhe a cada um de nós para estabelecer o quê? Um diálogo, para estabelecer um contato, uma intimidade, uma relação de amor, de intimidade. Então a oração, meus irmãos, esta relação de amor, de proximidade, de intimidade com Deus,
Na oração, então, as pessoas que se encontram, elas se amam e elas se escutam umas às outras. Então, na oração, a Trindade nos acolhe no seu coração. E a Trindade nos escuta. E na oração também, nós, acolhidos no coração da Trindade Santa, nós também escutamos o Pai, escutamos o Filho. Nós também somos iluminados pelo Espírito Santo. Então, a oração é essa intimidade, essa comunhão de amor. Hoje, na primeira leitura, temos uma mulher que está desesperada. Uma mulher que está passando por uma grande tribulação, por um grande sofrimento, por uma situação dificílima. Ela está entre a vida e a morte. E não somente ela corre risco de vida, mas o seu povo, o povo de Israel. E essa mulher, então, percebendo que o seu povo, o povo de Israel, pode ser exterminado, porque esta foi a decisão do rei, que iria exterminar o povo de Israel. E diante então desse sofrimento, essa mulher eleva a Deus uma oração, pedindo o quê? Pedindo a iluminação, pedindo palavras acertadas para ir até o rei. Essa mulher é uma rainha. Ela pede então palavras acertadas para ir até o rei, para convencer o rei a mudar de ideia e não exterminar o seu povo. Nós vamos então à leitura, para vocês verem, né? Mais uma vez, já ouviram, mas é bom ouvir mais uma vez, não é? Esta belíssima oração que a rainha Esther eleva a Deus. A rainha reza dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, Tu és bendito. Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de Ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que Tu libertas, Senhor, até o fim, todos que Te são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim, que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a Ti. Senhor, meu Deus, vem, pois, em meu auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente, quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração, para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices, e livra-nos da mão dos nossos inimigos. Transforma nosso luto em alegria, e nossas dores em bem-estar. Então vejam que oração belíssima que a rainha eleva ao rei, o Senhor Deus Todo-Poderoso, para falar com um outro rei, não todo-poderoso. Porque vejam bem que bonito, ela vai falar com um rei, o rei Assuero. Só que antes de falar com aquele rei do mundo, aquele rei da terra, ela busca orientação a um outro rei, que é o Senhor do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Ela busca orientação, ela busca discernimento, ela pede para que o Senhor coloque em seus lábios palavras acertadas, palavras certas para falar ao rei. Então, na oração, meus irmãos, também
nós pedimos a Deus discernimento, orientação. A oração é para isso, pedir a Deus discernimento. Ora, se tem alguma coisa difícil, alguma situação difícil na vida, se você está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, se alguma coisa te perturba, se você não tem uma luz, se você não vê uma solução, busque na oração. Peça aquele que é o Senhor de todas as coisas, que é o sábio por excelência, a sabedoria por excelência. Busque nele a orientação para resolver aquela situação, aquele problema, aquela dificuldade que você encontra. Então, na oração, nós falamos com um Pai que é amoroso, bondoso e misericordioso. Na oração, podemos pedir tudo a Deus. Mas antes de pedir, façamos como Esther. Reconheçamos que Ele é bendito. A primeira coisa que Esther faz, que a rainha faz, é reconhecer que Deus é bendito, que Deus é bom, que Deus é o Deus libertador, que Deus escuta o clamor do seu povo. Então, na oração, nós podemos reconhecer a santidade de Deus. Como na oração do Pai Nosso, nós rezamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Está vendo? A primeira coisa é reconhecer que Deus é santo, que Deus é grande, que Deus é bom, que Deus é misericordioso. E aí depois, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Está vendo? Seja feita a vossa vontade. E aí, podemos pedir o que quiser. No Evangelho de hoje, vai nos dizer, né? Pedi e recebereis, procurai e encontrareis. Quem bate a porta se abrirá. Então, na oração, podemos pedir tudo ao Pai. Ele vai nos dar? Se for bom para a gente, sim. Se servir para a nossa santificação, Ele vai nos dar. Agora, às vezes nós pedimos também algo a Deus, que talvez aquilo não seria bom para nós. Ou talvez não é ainda o momento de receber. Ainda não é a hora. Mas a palavra de Deus hoje nos ensina a insistir na oração. O próprio Jesus disse: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Então, meus irmãos, pedir, agradecer, invocar sempre o Senhor. E Ele continua: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Então, meus irmãos, o que eu peço a Deus na oração tem que estar em consonância com aquilo que Deus quer me dar. Aquilo que eu peço na oração é aquilo que Deus quer me dar? Então esse é o nosso discernimento também para pedir, não é? É aquilo que Deus quer me dar, é o que Deus deseja me dar.
Então, nesse tempo, cada um vai ver qual o seu modo próprio de rezar. Como você reza? É a oração do terço? Para muitos é o terço. Outros levantam aí 4 horas da madrugada, né? Para rezar. Eu não, viu? Misericórdia. A hora que eu estou dormindo. Não me chama não, Padre Robinson. 4 horas da madrugada. Eu levanto pelas 5h15. Porque no seminário tem missa às 6 horas da manhã, né, Mário? Amanhã estaremos lá na capela às 6 da manhã. Mas para mim, 4 da madrugada é muito cedo. Mas respeito quem levanta. Eu não vou ter um dia muito bom se eu acordar 4 da madrugada. Aí eu vou pisar na bola em outras coisas depois, né? Mas cada um tem seu jeito de rezar. Que seja 4 horas, que seja 3 horas da madrugada, que seja meia-noite, 5 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas. Alguns rezam trabalhando. Vão para o trabalho rezando o terço. Eu já vi muita gente indo para o trabalho com o tercinho na mão. Muitas donas de casa, lá no dia a dia, lá fazendo o almoço, limpando a casa, com o radinho ligado na Rádio América, programa Padre Reginaldo Manzotti, lá, ó, ouvindo aquele programa, eu gosto, muito bom também. Então, está lá arrumando a casa, vou ficar ali rezando com o Padre Reginaldo Manzotti, que foi colega do Padre Robinson. Padre Robinson está me contando ainda há pouco, que foram colegas de seminário, estudaram juntos, não é? Então, cada pessoa tem o seu jeito de rezar. Não queira copiar os outros, não queira ser igual a ninguém. O seu jeito. Qual é o seu jeito de falar com Deus? Como você fala com Deus? É meditando a palavra? É no silêncio do seu quarto? É aqui na igreja? Está vendo essa oração aqui? Ó, ela é belíssima. Rezar em comunidade, a oração em comunidade. É muito bom a gente participar do momento de oração da comunidade. Estão vivendo um momento de graça aqui, não é? A novena, as missas, não é? Está vendo? Rezar em comunidade, o terço dos homens se reúne para rezar o terço. Então, homem de verdade reza o terço, viu? Então, vocês homens aí, ó, tratem de me rezar o terço, né? Com o terço dos homens. Então, a Legião de Maria, o apostolado, temos várias formas na igreja de rezar em comunidade, várias formas. Então, encontre o seu jeito de rezar e intensifique a sua oração. Tire tempo para a sua oração. Amém?